Os reality shows ganharam as redes sociais e também as televisões pelo mundo afora. Então hoje as pessoas gostam muito de assistir a esse tipo de programa, né? Será por quê, né? Qual é o interesse que as pessoas têm de assistir a um reality show? Né? O que leva as pessoas a assistir a um programa desse tipo? Então, realities é o tema do programa Papo Dinâmico que está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás e também estamos disponível para você lá nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e também nas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram. Hoje nós vamos falar de reality shows, realities, né? Vamos falar isso nada mais, nada menos que com o campeão de um reality, que é o Léo Hassi, ele que foi campeão de No Limite da Rede Globo. Léo, obrigado pela presença, muito boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, professor Daniel, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de falando com todo mundo aí na audiência. Eu como ex-aluno da PUC, fico muito feliz de estar aqui, na verdade. E assim, é para falar de uma coisa que é uma mania nacional, né? É verdade. Como é reality show. É verdade, o recente Big Brother que tivemos aí foi uma febre danada, né? Sim, sim. Eu não aguentava mais o povo falar de Big Brother. E olha que eu E agora já está começando no limite de novo. Sim, né? sim, sim. Então assim, reality show, eu acho que o grande lance dele é que ele traz um pouco... primeiro a gente vê as pessoas como elas são, em momentos, em situações difíceis, até em situações sociais que a gente imagina até, e de repente... e expondo. Então a gente consegue ter uma noção, será que eu faria isso? A gente fica olhando assim, será que eu faria isso? Mas antes de falar do reality, você falou que foi aluno da PUC. Fui duas vezes ainda. Eu formei aqui eu sou cientista da computação pela PUC e sou bacharel em Direito, também sou advogado, né? Mas sou bacharel em Direito também pela PUC, duas vezes. E o que fez mais diferença na sua vida? Foi o No Limite ou os cursos da PUC? Pior que, você sabe, assim, até parece assim, é porque eu sou apaixonado com o que eu faço, sabe? Tecnologia, minha vida é tecnologia, o direito entrou como uma parte para eu entender essa tecnologia a nível, como isso podia abordar em relações e tudo, só que a PUC, ela me deu tanto, eu sou assim, tanto que quando me chamaram, eu vou ter a maior honra de vir aqui, porque eu sou apaixonado pelo que a universidade pôde fazer comigo, sabe? E eu sempre acreditei nisso. Quando eu fui para o No Limite, eu não era nem formado, não tinha nada. E eu queria voltar a estudar. Eu falava assim, nossa, eu preciso ganhar esse negócio. Eu lembro claramente que eu queria grana para voltar a estudar aqui, sabe? Para voltar. Como foi, então? Vamos voltar agora ao reality show. Como foi participar desse No Limite? É uma coisa que você não espera. Na verdade, todo mundo às vezes fica pensando assim, esse cara já fez inscrição, isso, aquilo, e eu não fiz inscrição, eu não morava aqui, eu não sabia eu não tinha visto o primeiro No Limite, porque eu morava nos Estados Unidos e tal, e assim, eu não gostei, eu quis voltar pro Brasil. Você fala assim, eu morava nos Estados Unidos, parece que é uma coisa bem glamurosa, assim, mas pelo que eu soube, você foi pra lá porque você precisava ganhar dinheiro. Fui pra ralar, fui pra ganhar dinheiro, exclusivamente pra isso. E voltou pra... E voltei porque, assim, eu já não aguentava mais, assim, eu realmente, eu não achava que valia muito a pena continuar lá. As oportunidades que eu tive, enfim, eram coisas muito diferentes. E eu falei assim, eu estava numa situação um pouco melhor, eu falei, deixa eu voltar para Goiás, para Goiânia, para as coisas se endireitarem. Só que não tinha nada previsto ainda, nem nada. E eu vim 2 meses, mal 1 mês que eu estava aqui, eu estava num barzinho, assim, fazendo nada demais, gente, nada. Estava assim, sentado num bar, conversando com meus amigos e tudo, tranquilo. Aí chegou uma produtora em mim assim, dá licença, eu olhei assim para ela, pois não. Eu sou produtora da Rede Globo, sei. Eu tô aqui para chamar tô selecionando o pessoal para um programa que chama No Limite. Eu falei, aqui tá escrito Pegadinha do Faustão, então eu falei assim, não, ela mostrou o crachá, aí o que eu ganho com isso? Não, se você ganhar, você ganha um carro. Se você entrar, você ganha um carro. Se você ganhar, você ganha 300 mil reais. Eu falei, um carro? Não, eu pensei, um carro? Nossa, um carro eu já vendo ele.
Era um palio. Eu vendo, eu compro um golzinho é barato, depois eu pago, eu vou voltar a isso fazer. Eu tinha feito a programação, né? Engraçado, né? E fui com essa mentalidade. Aí foi assim, marcou um dia para eu fazer um bate-papo, falar sobre algumas coisas, sobre o que eu achava disso, daquilo e tudo, bem natural. Essa fita foi passando e eu só, Léo, você foi para a próxima fase, Léo, você foi para a próxima fase, Léo, você foi para a próxima fase. Aí chegou lá para meios de dezembro, assim, ela falou, Léo, você usa droga, alguma coisa? Eu falei, não, zero, porque vai sair dos seus exames. Eu, zero, nem bebia, né, nada, zero. Falou assim, ó, então você vem para cá, você está entre os 24 finalistas. Eu falei, pô, beleza, bacana, hein, chances já são melhores. E eu nem pensava, professor, sabe quando um negócio assim, aquele amigo seu quase ganhou na Mega Sena, fez 5 pontos, sabe aquelas coisas assim? Para mim, eu olhava desse jeito. E aí, foi passando, né? Aí chegou em janeiro, fui pro Rio de Janeiro, junto com esses 24, fiz um monte de bateria de testes. Todos os 24 passaram pelo mesmo processo? Mesmo processo, esses últimos. Então eles saíram caçando os participantes, ó. Todos eles. Foi Na verdade, um deles, que era o Antero, que era o mais velho na época, ele fez uma inscrição pedindo para ser inscrito. Todos os outros 11, no meu eram 12 pessoas, 12 participantes, todos os outros 11 foram selecionados pelo Brasil inteiro. E aí, no final, enfim, chegamos lá, fizemos teste e tal, aí até na hora de ir embora, aí foi no último uma entrevista com o Zé, que é a bancada do programa e tal. Aí fomos pra casa, ainda até brinquei com a produtora, você chamava o Renato, você me liga e já fala, Léo, não deu, legal, foi bom, bola pra frente, tá bom. Lembro do jeito, meu celular tocar assim, eu falei pro meu pai e minha mãe que estavam perto, falei assim, na hora do almoço, Rede Globo, alô, ela, Léo, tudo bem? Pô, Renato, a gente já combinou, fala logo, ela, você é um dos 12 integrantes do No Limite, pô, nem acredito, pô, era assim, e eu juro, eu pensava assim, pô, você ganhou um carro. Sim, meu objetivo, mesmo caso eu já tinha ganhado. Professor, meu objetivo era etapas. Sim. Não fui no limite para ganhar o No Limite. Perfeito. É muito, o pessoal porque também era um isso. jogo complicado, né? Poderia ganhar. Eu sou um cara, eu sou nerd, eu sou geek, eu sou um cara de tecnologia, não sou um cara de fazenda, não sou um cara de físico, não me preparava, não tinha nada disso. Sou um cara, eu tinha 2 objetivos muito claros. Um era não ser o primeiro a sair. Para não trazer esse mal olhado para Goiás. Goiás, eu não queria trazer isso para cá. Era um objetivo muito claro. E o segundo era que eu queria ficar o máximo que eu pudesse para eu ganhar cada vez mais. Sim. Era o meu objetivo. Cada etapa que você ganhava alguma coisa. Cada domingo, por exemplo, cada semana que você passava, você ganhava R$1.000 a mais. E os 4 finalistas, que era o meu objetivo, era ficar ali, maior era entre os 4, porque eu ganhar nunca. O 4º e o 3º lugar ganhavam R$20.000 e um carro. Pô, gente, legal, R$20.000. É porque vocês podem até achar que é pouco, mas não é não. E lá era são 20 anos atrás, gente. Foi qual No Limite você participou? O segundo No Limite. Segundo. Foi lá na Chapada dos... Chapada dos Guimarães, lá no Mato Grosso. Mato Grosso. Você ficou quanto tempo lá? Sol, chuva, tudo. 28 dias. Não, 20... Foram 28 dias direto, né? Porque acaba o seguinte, como o No Limite tem que ser gravado, né? Não tem, é difícil, é complicado. Então, assim, para vocês terem uma noção, até eu saí do No Limite num sábado, a final foi num sábado, no domingo ia ao ar a 2ª edição. Meu Deus. Então, assim, aí depois a gente ficou isolado, 30 dias aí com todas as mordomias possíveis, mas 30 dias no Hotel Fazenda, ali mesmo na Chapada, ali perto de onde foi. E vocês não sabiam ainda o resultado? Não, porque eu e a finalista na crise, a gente estava vendado. A gente sabia que eu era, ou eu ou ela era o vencedor. Ok. E aí, no final, ainda eles ficaram decidindo, se a gente juntava a gente com os outros participantes, juntaram e ficaram os 8 que foram saindo, juntaram para não ter vazamento, porque na época tinha muito assim... gente fazendo concurso, adivinha quem é o ganhador, farará, aquelas coisas, né? Entendi. Então, vamos fazer o seguinte, Léo, a gente faz um pequeno intervalo e já voltamos e vamos discutir mais ainda sobre os reality shows. Não vamos falar só do No Limite, da história do Léo, não. Dos reality shows que estão aí em voga aí pelo Brasil afora. Daqui a pouquinho.
volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos hoje falando de realities, os programas aí que exibem, né, para o público, de um modo geral, as intimidades das pessoas. É intimidade, mas o que o povo gosta de assistir num reality show? Não? Então, eu sabe o que eu imagino? É justamente você se identificar com aquilo que aquele participante tá fazendo. Peraí, aquele cara parece comigo nisso, aquela menina parece comigo nisso. Qual é a característica que tem? E aí você pensa assim, naquela situação que está acontecendo, eu faria aquilo ou eu faria diferente? Professor, eu vejo, por exemplo, esse último Big Brother, né? Eu e mais um monte de gente também deve ter acompanhado. E assim, eu aprendi várias coisas. Teve situações lá que situações até assim, complicadas, que foram repercutidas e tudo, que eu, olhando com a minha lente, com o meu olhar, eu teria feito a mesma coisa que um determinado participante. E aí eu ficava assim, cara, e eu não tinha olhado a lente com Pois é, mas não jeito. é muito produzido, não? As pessoas não são induzidas a opções lá, não? Olha só que interessante, o No Limite, zero. Não tem nenhuma interferência, zero interferência. Nem assim, no nosso No Limite lá, teve uma prova que, por exemplo, a gente chegou um pouco mais adiantado, que os câmeras não estavam preparados, e o Zeca, sabe, começou a brigar com coisa, eu ainda virei... Zeca Camargo, que era o apresentador. Isso. Aí eu ainda virei para ele, assim, que eu estava na frente de todo mundo, e virei, Zeca, você quer que a gente volta e entra de novo? Eu falei, Léo, isso aqui é um programa, eu quase levei um sabão. Esse é um programa onde ninguém faz nada não, vocês têm que continuar, aqui é problema nosso. Falei, tudo bem, fala mais. Então o que acontece hoje muito? Edição. A edição, sim, eu não acho que tenha essa condução lá e tudo, mas na edição ela pode favorecer uma coisa ou outra ou não. Mas deixa eu defender os editores também um pouco. A gente precisa o público, ele precisa de identidade. Ninguém pode pensar que você vai para um programa desse e você acha que você só chora, só ri, só mente, Não, você é tudo. Só que o problema é que se você expor tudo, as pessoas não criam identidade, não criam vínculo. Então a edição tem que enaltecer características suas que são talvez características marcantes, porque o espaço dela também é muito pequeno. Então ela tem que fazer isso. Acontece que nos dias de hoje a gente tem um terceiro editor que são as redes sociais, o 24 horas, a transmissão, que pega aquilo e começa a dar a no seu tempo não tinha, né, redes sociais? Nada, não tinha redes sociais, mal tinha internet. A internet tinha nascido em 95, tinha 6 anos de internet. Você disse que ganhou, né, o No Limite e voltou a estudar na PUC, aproveitou o dinheiro para gastar aqui no curso da PUC Goiás. Graças a Deus. O que mais você fez que dia? Você ganhou muito dinheiro lá? Ganhou 2 carros? Então, ganhei 300 mil e ganhei um carro. Cara, professor, 1/3 do que eu ganhei, eu comprei uma casa para meus pais, para eles, meus irmãos, enfim, e tudo. Investi, montei uma lan house, logo tempo depois, a Monk, que foi uma lan house de jogos, enfim, de rede, computador e tal, bem conhecida aqui. E investi muito em educação, muito. Por exemplo, que eu fiz de matéria aqui na PUC, assim, de manhã... À tarde, gente, vocês podiam ver, o pessoal aqui já, como eu era conhecido, o pessoal via o meu carro e parava assim. Eu tinha aula de manhã, eu às vezes pegava uma matéria à tarde e aula à noite. Perfeito. Assim, para aproveitar e tal, e continuar. Então, assim, e eu sempre acreditei, aquela velha história que eu já escutava, que a educação é algo que ninguém te tira e ninguém te rouba. E eu era apaixonado em computação, eu queria fazer, então minha dedicação foi isso. Eu estudei muito, sabe? Assim, se fosse hoje com redes sociais, você sairia de lá bombando as redes sociais, né? Não sei, né? Ou odiado, alguma coisa. Parece que todo mundo aí que saiu de lá, né, no Big Brother anterior, até quem não ganhou, né? Tem milhões de seguidores. A Rafa Kalimann esteve aqui conosco antes de ir pro Big Brother. Big Brother já tinha muitos seguidores nas redes sociais, mas depois que saiu de lá... Ele aumentou em mais de 100 vezes, né? E agora a última ganhadora, Juliette, né? Ela até assustou, né? Com 28 milhões. 28 milhões, ela esperava 2 milhões, 3 milhões, e chegou a 28 milhões de seguidores numa das redes sociais. Então, assim, ganhar um reality show, claro, tem reality show de todo lugar, mas da Rede Globo, que é uma grande mídia,
certamente levaria você a um outro patamar social, né? Acho, né? Até assim, eu acho que as pessoas vêm para você. Eu estava conversando com a Elaine foi a ganhadora da primeira edição. Sim. Ela mora em São Paulo. E a gente conversando rapidinho, antes de ontem, até quando foi ao ar a edição, ela me contou, ela apareceu, acho, na Fátima Bernardes e um pouquinho antes no Limite e tudo, que pegaram o pessoal da primeira edição, do primeiro programa. Ela tinha 1.000 seguidores quando a gente estava conversando, assim, antes a gente conversava. Ela passou para 12 mil, ela ganhou 10 mil seguidores em um dia, porque ela apareceu em 2 programas. Então isso é o poder da massa também, sim. Mas muito é o poder. A gente vê a penetração, né, que as redes sociais têm na vida das pessoas, na vida da gente. Certo. Aí você chamou essas redes sociais de um terceiro editor. Na verdade, as equipes que ficam, ou os fãs, as equipes também que coordenam, os administradores dos perfis, eles pegam às vezes as partes que, por exemplo, favorecem ou não favorecem determinado participante e fazem os seus cortes, suas edições e publicam nas redes. E às vezes muita coisa que a edição passa despercebida nela, ali não dão muito moral, é nesse pequeno corte que esses administradores, as pessoas aqui, ou os fãs, enfim, fazem, sim. Que causam uma repercussão muito grande. Sabe, eu vou dar até um exemplo. Uhum. O Rodolfo Goiano, nosso aqui, né, cantor que foi, ele falou sobre o cabelo do outro participante lá, do João. Eu entendi como o Rodolfo não tinha maldade nenhuma e tudo e tal, nada demais. Uhum. Só que a galera pegou aquele contexto e deu um coisa. Só que aí depois, é porque eu vejo com os olhos do Rodolfo. Uhum. Depois que você vê com os olhos do outro, gera um aprendizado. Você vê assim, ó, nem tudo é só dos seus olhos. E quando você tem essa amplitude gigantesca, esse catalisador que é a rede, a velocidade e tudo para fazer tudo isso, você pensa assim, gente, tem vários pontos de vista que às vezes a gente está olhando e tem certeza absoluta e nada é certo e absoluto. Pois é, mas e essa onda de cancelamento que existe, que a rede social promove, mas também ela detona às vezes, né? Eu dei uma entrevista, fiz uma live agora. Aí, agora tem uma semana, uma das pessoas falou assim que se fosse hoje, eu tive uma manobra no meu lá que eu tirei a Rosa, que era era uma pessoa que eu queria muito, era tipo uma mãezona nossa, eu chamava ela de mãe e tudo e tal, assim lá. E aí eu pedi para ela sair, assim, a gente teve um jogo que tinha que sair. O pessoal falou, Léo, se você tivesse tirado, você já tinha sido cancelado. Você esquece, o pessoal ia falar para você, gente. Só que ainda bem que o No Limite não tem isso, só que tem. Hoje para mim, as redes sociais, esse problema do cancelamento, as pessoas têm que entender que existem pontos de vista. A gente tem que ser, tá certo, é um jeito de você manifestar, é um ato democrático de manifestação das pessoas que é super válido e é legal que a gente não tinha antes, que a gente pode escolher. Só que a gente tem que entender também que existe um ser humano do outro lado. Que sim, as pessoas, claro. É lógico que aquele que quer se manter no seu erro e não quer corrigir, tudo bem. Mas se o cara quer, eu acho que da mesma forma, eu acredito que isso tem que ser uma lição para todos, que da mesma forma que a gente cancela alguém, a gente também tem que não só acolher no sentido de ir lá seguir, mas também de entender o descancelar, também de enaltecer o que a pessoa faz de bom. Gente, nós somos seres humanos, todos nós erramos. Claro, exatamente. Agora, os amigos, os competidores se tornaram amigos seu? Tem algum que ainda é amigo seu? Acabou e cada um foi para um lado? Professor, nós éramos muito diferentes, assim, a nível cultural, regional, completamente diferente. O senhor tem noção, virou um Big... Porque não tinha câmera depois, sabe? Senão era um Big Brother também de confusão e tudo mais. Então, assim, a gente não tem contato nenhum, nada. Para não falar que não tem contato nenhum, eu tive um contato essa semana, por acaso, com um dos ex-participantes, achou na rede social, enfim, a gente falou rapidinho, que foi o Sávio, mas assim, com os outros ninguém, porque todo mundo, são mundos muito distantes. Então não tinha isso, aquilo de viver, e outra, a gente vivia num tempo onde não tinha mesmo rede social. Sim. Você não ligava, sabe? Assim, é diferente. Agora, geralmente a Rede Globo, ela costuma chamar os ex-campeões para as edições novas e tal. Você já foi chamado para? Não, estou esperando. Para essa edição ainda não, mas para as outras. Para essa edição não. Para as outras edições, você Aí foi? eu falei, disse, eu até brinquei com um do pessoal da Globo, assim, que me mandou, às vezes eu mando os vídeos, algumas coisas para eles, eu falei assim,
Ó, Léo, sabe que abriu inscrição lá? Eu falei assim, será que ainda brinquei? Será que eles aceitam ex-campeões? Ainda botei assim, né? A única coisa que eu posso tirar onda, né? Uma das poucas coisas que eu posso tirar onda na minha vida é isso. Então, mas assim, tô lá, tô pronto. Mas eu não sei se a minha idade vai me ajudar muito, assim. Sim, mas às vezes eles chamam também só para uma reunião, por um momento. Não, eu quero ir essa aqui é para disputa. Eu quero ir para disputa, o negócio é esse. Agora vale a pena que o prêmio é bem maior, né? Nem tão, acho injusto, inclusive, viu? Né? Mas tô lá para disputa. Tá bom, daqui a pouco a gente volta e tem mais reality shows para você. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós também estamos, já falei, vou repetir, lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, também no canal da PUC TV Goiás e no Facebook, no Instagram, no Twitter. E hoje nós estamos falando de redes sociais, estamos falando de mídia, mas especificamente sobre realities, ou realities, né, como se diz. Estamos aqui com o Léo Rassi, ele que foi vencedor do segundo No Limite. No Limite, que de novo está sendo, né, lançado aí, programado, sei lá, realizado pela Rede Globo. Léo, então, você já falou dos amigos, que tudo bem, os amigos, não, os competidores, né? Mas não constitui amizade, dado um mundo diferente todos eles. Mas e inimizade? Aconteceu alguma inimizade? Não, e assim, às vezes assim, o pessoal pensa que tem treta demais, A pessoa que foi para mim que a final, ela passou o programa inteiro, a Cris passou o programa inteiro descendo a lenha, que eu era manipulador, que eu fazia a cabeça de todo mundo e tal. E na final, teve uma situação lá de votos, enfim, que eu que ajudei ela, mostrei para ela como que tinha que ser o voto dela, ela disse que ela ficava pensando assim, será que eu acredito nesse cara ou não? E aí, porque ela acreditou, ela foi para o final comigo. Mas assim, e depois era todo mundo muito junto, sabe? Assim, a gente passou momentos barros. Depois que terminou, vocês ainda... Porque aí tem aquele da entrevista, quanto tempo demora essas resenhas todas? Não, é assim, primeiro tem essa fase que a gente fica escondido, até o último programa ir no ar, né? Só fui ver minha família 70 dias depois, que o último programa foi no ar. E aí, assim, aí você tem contrato com a Globo, tem negócio que você tem que cumprir. Eu fui para o Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro lá 3 meses, 6 meses para ver Só que aí eu vi que não era a minha vocação. Eu queria voltar a estudar. O que eu tinha certeza que eu tinha que estudar, porque eu era empreender, era estudar, que era onde estava o meu futuro. Eu não tinha nada a ver com o mundo de entertainment ali, sabe? De TV e tal, enfim, não era a minha praia, não é a minha praia. Entendi. Então, eu até falo, por exemplo, eu não sou um cara de Big Brother, não acho que eu sou um cara de Big Brother, mas me chama pro No Limite agora. Tá, mas qual é a característica mais marcante, mais assim, vencedora de No Limite? É a força, a inteligência? Resiliência. Resiliência. Porque é o seguinte, o No Limite, a coisa mais difícil para mim, e eu acho, tenho certeza, é a fome. A fome, ela vai exacerbar o que vai amplificar aquilo que você tem de melhor e o que você tem de pior. Se você usar aquilo que você tem de melhor a seu favor e o que as pessoas têm de melhor a favor delas também, do grupo, você vai para frente. Professor, No Limite é um programa que você pode ser quem for, você vai pensar em desistir todos os dias. Se você não tiver o grupo para te ajudar a manter e a passar mais um dia, você não ganha. Então você precisa de grupo. E você tem que entender que esse mesmo grupo são pessoas que você vai votar para tirar no portal em determinado momento. Então, elas podem ficar, elas vão te avaliar. E elas vão voltar na final para votar, para interferir na dinâmica do jogo. Então, No Limite, você tem que pensar muito bem que à medida que os participantes vão saindo, essas pessoas podem voltar para o jogo e influenciar a dinâmica. Isso é muito bom. Então, lá é o que você faz lá, é o que você faz, é a sua resistência e resiliência que você tem como pessoa e é como você comporta enquanto grupo. Pois é, agora, tanta audiência que tem esses programas, você acha que justifica? Porque é um programa que leva entretenimento para as pessoas, mas leva conhecimento útil? As pessoas aprendem alguma coisa para a vida através desses programas? Vale a pena ter tanta audiência? Ótima pergunta.
Por exemplo, eu sempre me questionei muito sobre Big Brother e tudo. Eu tô dizendo que eu aprendi muito com esse Big Brother. Sabe o que pra mim, é igual o público, assim, se ele tá vendo um programa como esse, o Papo Dinâmico e tudo, é a gente aproveitar o que a gente pode aprender com os ensinamentos que a gente tem. Não só como programas como aqui, mas em reality show. E o que falta na humanidade para mim? É empatia. É o exercitar a empatia, o exercitar em colocar no lugar do outro naquele jogo e que decisão. Porque não ser mero espectador. Para você trazer aprendizado de um programa, e é rico, porque são pessoas assim. É você conseguir se colocar naquele lugar, naquela situação, daquele jeito. Nas questões polêmicas, nas questões de decisão. Isso é um exercício que você faz, que eu acho que tem a ganhar. Só que é olhar por isso. Você pode olhar como entretenimento, só puro pode. Só que, de novo, você tem a oportunidade de aprender muito. Eu aprendi muito com o último Big Brother, coisa que e olha que eu falava assim, Big Brother, não sei se eu vou aprender muita coisa, não sei. Não, mas o No Limite é um programa que trata de competição, de esporte, sei lá, tem alguma coisa a ver com disputa, com jogo, um jogo mais, não é só físico, porque também envolve inteligência, mas é um jogo que é uma espécie de game eletrônico ali, né, e tal. Já o Big Brother, além de ter o jogo, ele também tem muito sensualismo, sensualidade e tal. Não há muita apelação nesse tipo, não é por aí que também tem muita audiência? Então, esse último Big Brother, assim, tem as coisas que a gente não concorda, enfim, que acontecem, são expostas demais, só que para mim tem um material, tem ali o material humano para você entender quais são as posições de A, B ou C, ou de você refletir, mas o grande ponto é, você tem que refletir, você tem que entender ali o que será que está acontecendo ou não. Se o senhor me perguntar assim, é melhor, vai ler um livro, vai fazer... É lógico. Agora sim, tá aí. É igual as redes sociais. A gente passar o tempo, a gente discutir, as redes sociais são boas ou são ruins? Olha lá, não adianta a gente discutir essas redes sociais, eu acho que isso é uma situação que não cabe a discussão. Elas simplesmente estão aí. Como que você transforma essa rede social em algo bom? Eu acho que as redes sociais devem ser muito melhor do que a mídia antiga, que era unidirecional, né? Quer dizer, as televisões ainda são unilaterais, apesar de ter toda uma interatividade até pelas redes sociais, mas a audiência aumentava e diminuía sem que... Quer dizer, dependia do Ibope para saber o que o povo estava pensando ou não. No escuro. Né? É meio no escuro, não sabia por que a audiência estava caindo ou por que estava subindo e tal. Agora não, é imediato, as pessoas sabem imediatamente, né, o que está acontecendo, né, por que a audiência está aumentando ou por que está caindo, né. E isso é um termômetro legal até para você dirigir as pautas que importam para as pessoas, né, sobre isso e tudo. O que vale para mim muito... E continua, é a intenção. É como você, e a intenção do próprio, da ferramenta, da mídia, da TV, do veículo de comunicação, qual a intenção que ele quer e qual a intenção que o espectador pode esperar. Porque se fosse assim, se não fosse assim, a gente aprende com muitos filmes, com muitas coisas que são legais que trazem pra gente. Mas por quê? Porque a gente cria, às vezes, uma conexão. Isso pode ser usado por o lado ruim? É. Pode ser usado? Pode ser usado? Pode. É usado? É. Infelizmente, é. O que vale é a gente não desistir, é continuar tentando trazer conteúdo que façam, que tenha relevância para as pessoas e que ajudem elas de alguma forma. Tá certo, mas você falou da importância da empatia, que às vezes não existe nas redes sociais. E de fato não existe, que às vezes elas são cruéis. São. Não é? Pois é, mas como desenvolver empatia nas redes sociais? As pessoas. É que o segredo é assim, é a pessoa entender primeiro, as pessoas precisam disso, precisam entender que assim, a opinião dela, pode ter a opinião dela e tudo, mas ela precisa escutar o outro, não com os olhos dela, não com a bagagem dela, mas tentar se colocar para o outro, com aquela opinião dele, com os olhos dele. E isso é um exercício que a gente precisa como humanidade para desenvolver. Eu sou um cara de tecnologia e eu vejo como a humanidade
se a gente não aprender a fazer isso, a tecnologia pode nos separar e nos esfriar muito mais do que tem acontecido. Quer dizer, bom, a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai falar justamente disso, dessa questão aí, porque há muita intolerância na rede social. Qualquer coisa, o cancelamento, quando na verdade se a pessoa mantém ali o descancelamento, ou mantém, né, a ligação com um colega lá, a conexão, ele vai ter a oportunidade de exercitar justamente a empatia. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e segue a gente, cara. Vai lá, curte o nosso programa, assiste, compartilha com seus amigos no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás e também nas redes sociais, lá no nosso perfil, você pode mandar sua mensagem aqui para nós, sugerir temas e convidados para participar aqui do debate com a gente. Inclusive você, se quiser participar com a gente também, manda lá a sua sugestão de tema e vem aqui bater um papo com a gente, um papo dinâmico, né? Hoje estamos falando, né, de reality shows, com o Léo Hassi, que é vencedor do segundo No Limite da Rede Globo, está aqui conosco falando, e a gente falava no bloco anterior sobre empatia e cancelamento, né? Sim. Quer dizer, a hora que a pessoa tem oportunidade de enriquecer seu conhecimento, que ouvir uma opinião diferente, né, ele vai e cancela porque ele não concorda, ele não aceita alguém que pensa diferente. É a pessoa perder a oportunidade de crescer, né, no conhecimento. Perder oportunidade. Se o pessoal olhasse a internet, que é isso? É exercitar essa empatia, exercitar a vontade de aprender, sabe? Deixa eu dar um exemplo aqui. Uhum. Até falei, mas eu vou falar assim, foi um ensinamento nesse Big Brother para mim numa coisa. Gente, assim, todo mundo sabe a história do Lucas, que, para quem, enfim, viu o Big Brother, tinha o Lucas que ele levou uma pauta sobre negros e tal, muito cedo, enfim, lá, e aí o pessoal já tirou ele, enfim, entre outras coisas, tá? Estou sendo bem simplista aqui para ser bem rápido para a gente resumir aqui a ideia. E aí o Projota, que era um dos participantes, cantor, rapper, famoso e tudo e tal, porque o Lucas chamou o Projota como negro também para fazer parte dessa aliança e tudo. E aí o Projota, ele chamou o Lucas numa resenha e fez assim, ó, pô, cara, minha esposa é branca, minha mãe é branca, sabe? E foi lindo, cara, a resenha dele, professor, foi linda, maravilhosa. Eu falei assim, nossa, até aí eu fiquei fã do cara, nossa, gostei, a opinião dele legal e tudo. Entretanto, o que aconteceu? O Projota foi no confessionário lá, né? E aí, numa dessas oportunidades, o Thiago, o apresentador, virou e falou assim, Projota, ó, muito obrigado pela enquadrada que você deu lá no Lucas. O que aconteceu? O Projota entendeu, naquela enquadrada, naquele feedback que ele teve do Thiago, ele entendeu, ele imaginou que o Lucas estava queimado aqui fora, na audiência, que ele podia meter o pau, que ele podia meter sabe? Que ele podia sair junto, detonando. E aí, o que o Projota fez? Começou a detonar o Lucas no programa. Okay. E eu teria achado a mesma coisa que o Projota. Eu consegui olhar o péssimo jogo que o Projota, a péssima interpretação que o Projota deu, porque eu me imaginei na cadeira, sentado, eu acabei de dar o conselho para o cara e o Thiago me dá aquele feedback. Eu pensei assim, é uma das grandes possibilidades de eu ter feito a mesma coisa que o Projota fez. Entendi. E ele foi ele começou a ser massacrado aqui, porque o Lucas conseguiu reverter, enfim, virou toda a situação, e ele virou um algoz, Lu, e aí ninguém aqui, a sociedade não aceita os seus algozes para isso. Uhum. Só que, e aí, eu acho que esse exercício tem que ser muito importante. O exercício da gente olhar com os outros, mas não só olhar com eu teria feito diferente. Não, cara, imagina você naquela situação, com aquele conhecimento que você tem da situação só. Você faria mesmo realmente a mesma coisa? A mesma coisa quando a gente pega a Carol Conká lá, que foi o recorde. A minha esposa, ela ficava votando ali para Carol Conká sair, não tem mais jeito. O que é isso, Camila? E ela não queria tirar e tal.
Só que depois que saiu, beleza, saiu, gente, terminou o jogo e tudo e tal. Só que, e aí, será que... Como é que a gente pode olhar ela com outros olhos, com outras coisas? Os políticos que a gente tem. Gente, eu estou falando assim de assuntos, porque é fácil a gente falar daquilo que a gente quer. E daquilo que a gente não gosta. Pega um político que você não gosta, que você tem certeza que a gente vive numa sociedade tão polarizada, politicamente, pega o político que você não gosta e olha para ele e tenta ver o porquê que ele toma... Mas não vem com simplesmente falar porque ele é isso, ele é aquilo, não. Avalie por que ele está tomando aquela decisão. Nós temos uma oportunidade muito grande, e olha que eu não tinha essa opinião, professor, essa opinião minha é recente, inclusive. A gente tem uma oportunidade muito grande com os reality shows de aprender a desenvolver a empatia. O problema é que empatia é uma palavra que nasceu, que na verdade existe há tanto tempo, mas ela começou a entrar em voga de pouco tempo para cá, só que as pessoas ainda não dão a importância que ela deve ter. Tá, mas aí a pessoa, para aproveitar bem então o reality show, ele não tem que acompanhar só o programa em si, ele tem que acompanhar também as repercussões que as diversas manifestações que ocorrem no programa, né, tem nas redes sociais, que hoje está mais fácil ver nas redes sociais. Ver quais são as pessoas que... o percentual de voto ou que cada um tem, né? Que são levantados, porque às vezes você não vê. Às vezes está acontecendo alguma porque coisa. Às vezes você está defendendo alguém lá, a opinião de alguém, e aí quando faz a votação ele é o mais rejeitado. Aí tem que parar, né? Por que será, hein? Exato. É uma forma da gente reavaliar as próprias posições também, né? Eu acho que é um exercício, é uma oportunidade de ter exercício, de você fazer isso. Não estou dizendo assim, isso vai te enriquecer espiritualmente, isso não, porque quem enriquece espiritualmente é Deus. Isso não vai te enriquecer a nível intelectual, não é, a pauta não seria essa. Mas ele vai te dar uma oportunidade de você se conhecer, de autoconhecimento. Talvez não. Mas é atitude. Eu acho que tudo na vida é atitude, né? É como você consegue lidar com isso. Você acha que os programas, reality shows, porque não tem só, a gente está falando da Rede Globo, do BBB, do No Limite, mas também tem as outras emissoras que também têm reality shows, né? Tem lá a Fazenda da Record, né? Tem outros programas aí. Você acha que esses programas, de algum modo, educam o povo? Professor, eu posso fazer o mesmo gesto que o senhor, porque é o seguinte, o senhor começou a citar e eu comecei a pensar aqui, por exemplo, tem coisas que eu acho exagero, mas na Globo também tem coisas do Big Brother que eu estava vendo, eu via, falava, não, tipo vergonha alheia. Uhum. Eu ficava com vergonha alheia, falava, ou forçação de barra e tudo. Isso, só que não cabe a mim julgar o que o meio de comunicação, que aquele veículo vai estar fazendo ou não. O que cabe, eu tenho que aproveitar, porque assim, todos nós estamos expostos a essa informação, a essa mídia de um jeito colossal. Cabe a gente ativar nosso filtro, nossa lente, a forma como a gente precisa enxergar aquilo. Existe muita apelação desnecessária? Existe. Por que isso? E isso dá audiência com essa apelação? Infelizmente dá. Cabe a gente julgar? Não. O que eu estou tentando, é por isso que quando eu falei sobre... não adianta eu emitir opinião... Para mim, não, eu não tenho poder nem nada, não adianta a mim ir nessa pauta de contra o que pode, o que não pode, isso e tudo. Se eu fosse um agente político que tivesse o poder para isso, provavelmente eu estaria estudando, entendendo qual era a consequência o que isso seria ou não. Mas eu tento olhar assim, o que isso... Já que existe a internet, já que existem as redes sociais, por exemplo, eu sou um cara de tecnologia, eu não tenho filhos ainda. Uhum. Como eu vou lidar com meus filhos com tecnologia, mais cedo, mais tarde, ou isso, aquilo? Porque é um assunto que, por exemplo, eu acho que eu sou muito preconceituoso, eu acho que tem que ser tardio, eu acho várias coisas. Então, assim... E isso, o senhor escutar isso de quem me conhece sabe que o meu filho vai nascer já... Não. Só que por quê? Porque eu entendo que por mais que a tecnologia traga tudo isso, a gente tem que olhar qual é a nossa percepção, como que a gente pode trazer aquilo em benefício da gente, em crescimento pra gente. Porque não adianta eu lutar. Não é que não adianta, fica parecendo assim, mas cabe
cada um, enquanto indivíduo, fazer diferente, tentar olhar diferente, tentar fazer diferente. Eu vou falar, por exemplo, eu voltei assim às redes sociais agora. Eu sou um cara que eu tenho um horário, por exemplo. Eu não mexo no meu celular na parte da manhã. Quando eu estou produzindo, eu não respondo mensagem, não atendo ninguém, não faço nada. Na verdade, meu celular, quando é ligação da minha esposa, dos meus pais, quando muito do meu chefe, alguma coisa assim que acontece que me liga, que passa minhas notificações. É tudo silenciado. Por quê? Porque eu trato meu celular como um pager. Eu sei que não é da idade das pessoas um pager. Pager era um dispositivo antigamente que você só mandava, na verdade, você não mandava mensagem, você aparecia o número, ó, alguém está me chamando. Então, aí que eu vou responder as mensagens. E por que eu tive que fazer isso? Porque a gente vive num mundo de muita informação e eu não consigo ter o foco para poder trabalhar, sabe? Entendi. Então a gente precisava. Legal. Olha, terminamos bem o programa, acho que com um bom exemplo, né? um bom testemunho, digamos, de como a gente deve tratar a tecnologia. Léo Haas, obrigado pela presença aqui, foi excelente, excepcional a sua participação aqui. Ficamos muito felizes aqui com suas contribuições aqui para o nosso público aí do Papo Dinâmico. Muito obrigado, boa noite. Imagina, professor Daniel, o prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Gente, Papo Dinâmico, vamos assistir, vamos ver, eu acho que vale a pena, sabe? Assim, e essas discussões valem a pena. Obrigado, com certeza. Para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.